O PlayStation foi lançado nos Estados Unidos em 9 de setembro de 1995, após ter sido lançado no Japão em 3 de dezembro de 1994. A proposta do novo console consistia em utilizar jogos no formato de CDs, possibilitando uma qualidade sonora de CD de música e mais espaço para criar os games. O console também vinha com a proposta de utilizar a nova tecnologia 3D, bem recente ainda no mercado, fazendo com que empresas famosas como Squaresoft largassem de mão a Nintendo e pulassem para o lado da Sony no PlayStation. Sem dúvida, esse foi o maior console do século XX. Para muita gente assistindo a este vídeo, foi aonde tudo começou. Ou um pouco antes disso. A IGN listou os 10 melhores jogos de PlayStation 1 já lançados. Estaremos trazendo aqui hoje. E agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo! 10. Gran Turismo 2. O jogador deve dirigir um automóvel para competir contra pilotos de inteligência artificial em várias pistas. O jogo utiliza dois modos, Arcade e Simulation. No modo Arcade, o jogador pode escolher livremente as pistas e os veículos. Porém, no modo Simulation, o jogador precisa conseguir no próprio jogo as carteiras de habilitação. Diferente do anterior, o jogador pode participar de eventos em separado, ao invés de um só torneio com várias corridas. O jogo não apresenta mais a opção para o jogador se qualificar para cada corrida. Depois do sucesso inesperado de Gran Turismo, o desenvolvedor Kazunori Yamauchi planejava fazer de Gran Turismo 2 um produto ainda melhor. A direção de marketing da Sony Interactive tinha grandes expectativas, declarando que a devastadora e contínua popularidade de Gran Turismo claramente posicionaria Gran Turismo 2 como um dos títulos mais quentes para os feriados e para após os feriados também. Jack Tretton, dirigente da Sony Interactive, tinha entusiasmo parecido, esperando que Gran Turismo 2 se desprenderia das prateleiras mais rápido que o original, perpetuando o bom momento dessa franquia incrível. No lançamento do jogo, os jogadores encontraram rapidamente vários erros e pequenas falhas. A Sony Interactive não ignorou as reclamações, oferecendo então uma troca no caso de ocorrência de qualquer problema. 9. Parasite Eve. Parasite Eve traz a história de Aya Bria, uma jovem agente policial novata que acaba descobrindo verdades sobre seu passado após um incidente em um teatro em Nova York. O jogo traz elementos de RPG e survival horror, pois permite uma mobilidade pouco comum para os RPGs de até então. A sua classificação real é a de RPG mesmo. Possui continuação, sendo a segunda ainda para PlayStation 1 e a terceira para PSP. Pode até ser um RPG de ação e survival horror, mas ele lembra muito Resident Evil e foi desenvolvido e publicado pela Square, a mesma de Final Fantasy. O jogo é uma continuação da história de Parasite Eve, escrita por Hideaki Sena. Nos Estados Unidos, o game foi vendido com um pacote especial da Squaresoft, contendo o primeiro volume de um CD de colecionadores PlayStation 1998 com demonstrações dos jogos futuros da Squaresoft. 8. Driver: The Wheelman. O primeiro jogo da série Driver foi lançado ainda no PlayStation 1 em 30 de junho de 1999 nos Estados Unidos. No jogo, o jogador controla John Tanner, o antigo piloto de automobilismo que agora trabalha como agente infiltrado da polícia. O enredo é inspirado em filmes de perseguição de carros dos anos 60 e 70, assim como Bullitt, de 1968, e Caçador da Morte, de 1978, e passa-se em 4 cidades norte-americanas: Miami, São Francisco, Los Angeles e Nova York. O desenrolar do enredo é feito através de cinemáticas pré-renderizadas entre as fases e os diálogos. As fases são dirigidas por objetivos baseados na história e são geralmente bem simples devido à mecânica limitada do jogo. Driver recebeu notas altas pela crítica especializada por apresentar uma evolução na liberdade de exploração de grandes cenários antes vistos apenas nos primeiros jogos da série de GTA. Foi a edição mais vendida da série. 7. Parappa the Rapper. Parappa the Rapper é um game de música criado por Masaya Matsuura, o músico da banda de pop rock japonesa Psy-S, e sua companhia de jogos Nana Onsha. Foi originalmente lançado no Japão para PlayStation em 6 de dezembro de 1996, chegando ao mercado norte-americano no ano seguinte. Após vender 937.976 cópias no Japão em 1997,
foi criado um spin-off, Unjammer Lemmy, em 1999, e a continuação, Parappa the Rapper 2, em 2002. O game original foi relançado para PSP em 2006 no Japão e em 2007 na América do Norte. No game você está na pele de Parappa the Rapper, um cachorro que canta rap pra tudo na vida, e você terá que apertar os botões no momento certo para que ele cante corretamente e assim vencer a batalha de rap. É isso aí, cada fase é uma batalha de rap que você terá que enfrentar sem perder o timing. Durante a história, Parappa deseja conquistar o amor de sua vida, a Sunny Funny, e a história acontece toda em cima de como ele fará para conseguir isso, enfrentando altas diversidades, inclusive tendo que batalhar no rap por sua carteira de habilitação, para então poder levar Sunny Funny para um belo passeio. Não perca o ritmo, hein? 6. Tony Hawk's Pro Skater. Tony Hawk's Pro Skater é ambientado em um cenário tridimensional permeado por um ambiente de punk rock e ska. O jogo assume controle de uma variedade de skatistas famosos e deve completar missões executando manobras de skate e coletando objetos. O jogo oferece vários modos, incluindo o modo carreira, no qual o jogador deve completar os objetivos e evoluir os atributos de seus personagens. O modo livre, no qual o jogador pode andar de skate sem nenhum objetivo, e o modo multijogador, que permite que 2 jogadores joguem competitivamente e quem fizer mais pontos de manobras vence. Castlevania Symphony of the Night. Castlevania Symphony of the Night é um jogo de ação-aventura 2D desenvolvido e distribuído pela Konami em 1997. Ele é o 13º título da série Castlevania, sendo o primeiro a ser lançado para o console PlayStation e a sequência cronológica de Castlevania Round of Blood. Symphony of the Night foi uma obra importante para a série Castlevania, recebendo ampla aclamação crítica e posteriormente aparecendo em lista dos melhores jogos de todos os tempos de várias publicações. Ele levou a série a um novo patamar, diferente dos jogos de plataforma estágio por estágio dos títulos anteriores, introduzindo um novo estilo de jogabilidade com elementos de RPG, algo que foi simulado por muitos de seus sucessores. O desenvolvimento dessas características pode ser atribuído ao diretor do jogo, Koji Igarashi, que também foi responsável por estabelecer o título como parte do canon da série, em uma tentativa de entrelaçar vários fins de histórias na cronologia. Outros membros notáveis do time de produção incluem a designer de personagens Ayami Kojima e a compositora Michiru Yamane. Symphony of the Night apresenta jogabilidade de rolagem lateral. O objetivo é explorar o castelo de Drácula para derrotar uma entidade que está controlando Richter Belmont, que se autoproclamou Lorde do Castelo e herói dos eventos que aconteceram em Round of Blood. A entidade só pode ser vista ao utilizar um item específico, os Holy Glasses, e derrotá-la com esse item revela uma parte secreta do jogo, conhecida popularmente como Castelo Invertido. O jogo é não linear, mas a maior parte do castelo está inacessível até que vários itens e habilidades sejam coletados, incluindo a capacidade de se transformar em morcego, lobo e até névoa. Conforme o jogador explora o castelo, o mapa é atualizado para mostrar o seu progresso. 4. Silent Hill. Silent Hill é uma série de jogos survival horror produzida e publicada pela Konami. Sua estreia foi no jogo homônimo para PlayStation em fevereiro de 1999. A série se baseia principalmente no clima de terror, tendendo não raramente ao bizarro e ao grotesco, mas sempre voltado ao psicológico, buscando criar um ambiente de medo e tensão por meio da ambientação, tanto gráfica quanto musical. A principal diferença entre o survival horror psicológico criado por Silent Hill e os outros jogos semelhantes é a quase ausência de sustos. Uma característica típica da série é o design dos monstros. Em todos os jogos há criaturas humanoides ou animalescas, o que leva a uma tendência visualmente bizarra. Ele possui diversos puzzles ao longo do jogo, característica própria do gênero. Nós fizemos um vídeo sobre como foi feito Silent Hill para quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre o game. Vou deixar no card acima. Resident Evil 2. Resident Evil 2, conhecido no Japão como Biohazard 2, é um game de survival horror lançado originalmente para o PlayStation em 1998. Foi desenvolvido pela Capcom como o segundo título da série Resident Evil. Sua história se passa 2 meses após os eventos do primeiro jogo. Ele é ambientado na cidade de Raccoon City, uma comunidade americana cujos moradores foram transformados em zumbis pelo T-Virus, uma arma biológica desenvolvida pela empresa farmacêutica Umbrella Corporation.
Em sua fuga da cidade, os dois protagonistas, Leon Kennedy e Claire Redfield, encontram-se com outros sobreviventes e são confrontados por William Birkin, o criador de um vírus ainda mais poderoso chamado G-Virus, que ele injetou em si mesmo. Resident Evil 2 foi amplamente aclamado pela crítica, que elogiou sua atmosfera, ambientação, gráficos e áudio. No entanto, seus controles, qualidade de dublagem e sistema de inventário receberam algumas críticas. Da mesma forma como os puzzles não foram bem recebidos por certos revisores. O jogo vendeu mais de 4 milhões de cópias no PlayStation e é o título de maior sucesso da franquia em uma única plataforma. Final Fantasy VII. Final Fantasy VII é um game de RPG desenvolvido e publicado pela Squaresoft. É o sétimo título principal da série Final Fantasy e foi lançado originalmente para PlayStation em 1997. O mercenário Cloud Strife ajuda o grupo eco-terrorista Avalanche a atacar o reator Mako na cidade de Midgard, controlada pela companhia Shinra, uma mega corporação. Barrett Wallace, o líder da equipe, acredita que a energia Mako consumida pelos reatores é a força vital do planeta. Tifa Lockhart, uma amiga de infância de Cloud, também faz parte do grupo. Apesar da missão ser bem sucedida, a Avalanche é emboscada no reator seguinte. Cloud acaba jogado nas favelas e é encontrado por Aerys Gainsborough, uma vendedora de flores. A história se passa em uma luta para salvar o planeta da ganância humana, uma verdadeira lição de vida ao enredo de Final Fantasy VII. Para mim, o melhor jogo de PlayStation aí junto com Resident Evil, lado a lado. Eu tenho muito carinho pelos dois jogos. Também tem um vídeo aqui no canal contando como foi feito o Resident Evil. Vou deixar na tela final desse vídeo para você clicar e ver. 1. Metal Gear Solid. Metal Gear Solid é um game de ação e aventura stealth, dirigido e escrito por Hideo Kojima. Foi desenvolvido e publicado pela Konami em 1998 para o PlayStation, com a versão para o Windows sendo desenvolvida pela Digital Dialect e publicado pela Microsoft Game Studios. Ele é o terceiro título canônico da série Metal Gear e sequência direta de Metal Gear 2 Solid Snake. O jogo implementa várias qualidades cinemáticas à série, como por exemplo numerosas cenas que usam a mecânica e os gráficos do jogo, como também dublagem de personagens e várias cenas de conversação pelo rádio codec. A história de Metal Gear Solid se passa em 2005, a sudoeste do Alasca no mar de Bering. Ela se foca em Solid Snake, um soldado ex-aposentado que se infiltra numa instalação de eliminação de armas nucleares para neutralizar uma ameaça terrorista da Foxhound, uma unidade de forças especiais. Snake deve resgatar dois reféns, o chefe da DARPA e o presidente de uma fabricante de armas, além de enfrentar os terroristas e impedi-los de lançar um ataque nuclear. Metal Gear Solid foi bem recebido pela crítica, vendendo mais de 6 milhões de cópias e recebendo uma nota 94 de 100 no site de mediação de notas Metacritic. O sucesso comercial do título fez com que uma versão expandida do jogo fosse lançada para PlayStation e PC, titulado como Metal Gear Solid Integral, e um remake Metal Gear Solid The Twin Snakes foi mais tarde lançado para o Nintendo GameCube. O jogo fez com que fossem criados numerosos títulos com enredos que acontecem antes e depois de Metal Gear Solid. Metal Gear Solid é considerado um dos melhores e mais importantes jogos de todos os tempos, e é muitas vezes descrito como o jogo que ajudou a popularizar o gênero stealth. Esse game fez história no PlayStation, assim como os outros mencionados nessa lista. Qual é o seu preferido? Comenta aí que eu quero saber. Lembrando que essa é a lista dos 10 melhores jogos de PlayStation lançado pela IGN. Comente 10 melhores de PlayStation para ganhar um coração. Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal e deixe seu like. Até a próxima!